Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Romanos. Nós vamos ler do verso 12 até o verso 16. Romanos capítulo 2, do verso 12 até o verso 16. Os irmãos encontraram? Vou fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, conduze-nos no estudo da Tua Palavra, possa ser transmitido com humildade, com santo temor e dependência do Espírito Santo. Que o Senhor perdoe as nossas iniquidades, que o Senhor dê graça em nossas limitações e fraquezas, e que só venha a ser dito aquilo que está de acordo com a Tua Palavra. Não permita, Deus, que nada contrário ao que está escrito na Tua Palavra seja ensinado nesta pregação, Deus. E meditar sobre a doutrina do juízo eterno de Deus possa causar santo temor em nossos corações e seriedade em nossa fé cristã e em nosso relacionamento com o Senhor, pois o Evangelho, o reino do Senhor não é brincadeira. O Senhor está levando isso muito a sério, e aqueles que não se ajustarem ao plano do Senhor irão prestar contas com o Senhor. Por isso, Deus, usa a Tua Palavra para nos levar a um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, e nos dá graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ok, como os irmãos perceberam na leitura, capítulo 2, do verso 12 a 16, o apóstolo Paulo ele continua falando acerca do juízo de Deus. Nessa sentença que nós separamos, Paulo ele está argumentando que o juízo de Deus é imparcial, e esse é o tema da mensagem dessa noite. O juízo de Deus é imparcial. Deus ele não vai ser injusto na aplicação do seu juízo. E Paulo ele vai falar da imparcialidade do juízo de Deus, agora correlacionando com a revelação da lei de Moisés, onde judeus tiveram acesso à lei escrita, né, e os gentios ou os pagãos, eles não tiveram acesso a essa lei escrita.
então como é que Deus vai julgar? Como é que Deus vai tratar cada um desses dois grupos? Judeus com a lei escrita, não judeus, pagãos ou gentios que não têm a lei, né? Como é que será esse juízo? Então Paulo ele vai mostrar que Deus vai ser imparcial ao derramar o seu juízo tanto em judeus com a lei e em gentios que não tinham a lei escrita. E nós queremos ver um pouco mais de detalhes como é que Paulo fala sobre isso. Então, até o momento, meus irmãos, Paulo ele falou que o julgamento de Deus sobre todos os homens será um julgamento justo. Ora, Deus ele é completamente santo, completamente reto e completamente verdadeiro. Ele não poderia emitir nenhum tipo de juízo injusto, porque isso acabaria questionando o seu caráter. Então, para que Deus mostre que ele é santo, justo, verdadeiro, o seu julgamento precisa ser justo. E Paulo ele vai argumentar sobre isso no capítulo 2. Então, Paulo falou que cada um será julgado segundo as suas obras que foram praticadas nesta vida. Lembra que eu falei? Tudo que nós estamos fazendo aqui na terra está sendo computado, está sendo anotado por Deus nos céus, e um dia prestaremos conta das obras pecaminosas que praticamos. Então, Paulo falou também que nesse julgamento, nenhum homem é melhor do que outro homem. Não importa se você é judeu, ou se você é grego, ou se você é pagão, ou se você é gentio, o fato é que todos estão debaixo do juízo divino. Um juízo justo, imparcial, que é o que nós veremos hoje, verdadeiro e sem favoritismo. Esse será o juízo que Deus irá aplicar no dia do juízo final sobre os homens. Então, a única forma, eu volto a repetir como eu falei várias vezes no domingo passado, e a única forma de escaparmos desse juízo vindouro, que é certo, é somente por meio de Jesus Cristo. Aqui nesse mundo, para tudo se dá um jeitinho. Nos tribunais humanos, os poderosos endinheirados deste mundo, eles conseguem cometer todo tipo de pecados e crimes e permanecem impunes. Mas ninguém poderá livrar a cara no dia do juízo vindouro de Deus. A única forma de nós escaparmos do juízo vindouro de Deus é se nós crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se a justiça de Cristo nos alcançar, nós escaparemos do juízo vindouro. Mas para isso, ele precisa ser, Jesus Cristo precisa ser o nosso Salvador pessoal. Jesus, ele é o seu Salvador pessoal? Todos que estão aqui hoje à noite já entregaram a vida a Jesus, confiando que ele é o único que pode te livrar do juízo vindouro? Pense seriamente sobre isso. Agora Paulo ele começa a relacionar o juízo de Deus com a lei de Moisés, isso nos versos 12 a 16, demonstrando mais uma vez a imparcialidade do juízo do Senhor. E vejamos então os argumentos de Paulo sobre o juízo imparcial de Deus. É isso que nós vamos tratar hoje à noite, os argumentos de Paulo para o juízo imparcial do Senhor sobre os homens. Então, em primeiro lugar, o julgamento divino será de acordo com a revelação recebida. Cada um será julgado de acordo com a revelação que recebeu. É isso que ele fala no versículo 12, quando ele diz: assim, pois,
todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão. O que é que ele quer dizer com isso? Todos que pecaram sem lei perecerão. Do que ele está falando? A gente vai ver isso daqui a pouco. E ele continua e diz: e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. O que é que ele está falando com isso? Então vamos lá. A lei, em primeiro lugar, a lei mencionada aqui, meu querido, é a lei de Moisés, tá bom? A lei que ele está falando aqui é a lei de Moisés, a lei escrita que Deus deu a Moisés para tratar com o povo de Israel no deserto. Então, o que nós temos aqui é uma referência à revelação escrita da palavra de Deus. Então, a lei é a revelação da palavra escrita, a palavra de Deus. E ele fala, todos que pecaram sem lei. O que é que isso significa? Todos que pecaram sem lei é uma referência aos pagãos ou aos gentios. Quem são os pagãos? Quem são os gentios? São todas as pessoas que não tiveram acesso à revelação escrita da palavra de Deus, ou seja, os não judeus. Os gentios e os pagãos são os não judeus e eles não tiveram acesso à revelação escrita. E ele fala, todos que pecaram sem lei, gentios, pagãos, sem lei, o quê? Perecerão. O que é que isso significa? Significa que Deus, ao julgar essas pessoas, levará em consideração a falta da revelação escrita ao mundo pagão. O que parece que Paulo está dizendo aqui é que Deus, ao derramar o seu juízo sobre os gentios, ele vai levar em consideração que os pagãos eles não tiveram a lei escrita. Diferente dos judeus, que tiveram a lei escrita, tiveram acesso à palavra inspirada por Deus. Então, Deus vai derramar um juízo muito mais contundente sobre aqueles que tiveram acesso à revelação escrita, mas não se arrependeram dos seus pecados, do que aqueles que não tiveram acesso a essa revelação, serão julgados, é muito claro, Paulo diz, eles perecerão, os gentios, os pagãos, aqueles que não tiveram acesso à palavra inspirada, perecerão. Mas será um juízo diferente do que virá sobre aqueles que tiveram acesso à revelação bíblica. É o que nós trabalhamos no domingo passado, quando nós citamos aquela passagem de Jesus sobre aquela parábola que ele fala sobre poucos açoites e muitos açoites, onde nós defendemos na ocasião, que cremos que existe gradações, níveis de punições diferenciados no inferno. Então, existem pessoas no inferno que vão sofrer mais do que outras pessoas. Todos vão sofrer. Quem passar pelo juízo e for para o inferno, todos vão sofrer. Só que uns sofrerão mais do que outros. Parece-me que Paulo está dizendo que os judeus, por terem acesso à Bíblia, vão sofrer mais do que o mundo gentílico daquela época, onde a palavra inspirada não chegou. Judeus sofrerão mais do que gentios. Isso já cabe uma aplicação para nós que temos, toda a Bíblia inspirada pelo Espírito Santo. Nós que temos a oportunidade de estar na igreja ouvindo pregações extraídas da Bíblia, vermos pregadores, pastores, mestres da palavra de Deus, nos ensinando a palavra de Gênesis a Apocalipse, nos ensinando a conhecer a Deus através do livro santo, mas nós mesmo assim nos endurecemos para o Senhor, nos endurecemos nos nossos pecados. Nós que estamos tendo acesso à revelação inspirada por Deus e não estamos crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador, o juízo sobre nós será muito contundente.
O juízo divino sobre aqueles que têm acesso à Bíblia e desprezam a Cristo será um juízo muito mais radical do que para aqueles que não têm acesso à revelação inspirada. Então, os gentios ou pagãos que não tiveram a lei escrita de Deus não serão poupados no dia do julgamento. Será um julgamento menos, como vou dizer, menos radical, menos contundente, mas eles serão julgados. Serão julgados e condenados pelo conhecimento que têm de Deus por meio da revelação natural. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos os homens têm acesso ao conhecimento de Deus pela revelação natural, Romanos 1, 20. Olha o que diz Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem ninguém neste mundo que não tenha acesso ao conhecimento de Deus. Deus ele tem se revelado, principalmente de forma salvífica pela palavra inspirada pelo Espírito Santo, mas Deus também ele tem se revelado pela criação, que nós chamamos de revelação natural. Então, os gentios serão julgados no dia do juízo final pelo conhecimento que eles tiveram de Deus através da revelação natural. Olha o versículo 32. Romanos 1, 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E eles tiveram o conhecimento de Deus, os pagãos, os gentios, mas se endureceram para viver na prática do pecado. A questão aqui é que o pecado e a morte é uma realidade, meus irmãos, tanto para os gentios como para os judeus. Gentios e judeus estão amaldiçoados pela queda de Adão, e a morte e o pecado é uma realidade. E cada um será julgado conforme a luz que recebeu. Os judeus pela lei escrita e os pagãos pela revelação natural e a lei da consciência, que ele vai falar um pouco mais na frente, que é esse senso de certo e errado que Deus colocou no coração de todo homem. E por isso, nenhum homem se livrará do juízo. Todos têm conhecimento e Deus ele tem dado a lei escrita para judeus, mas ele tem dado a lei na tábua do coração do homem, onde ele aplica princípios da lei de Moisés no coração do homem, fazendo com que o homem tenha discernimento do certo e do errado. Onde, se o homem for tirar uma vida de outra pessoa, lá no fundo do seu coração ele sabe que aquilo é assassinato, mesmo que a lei de Moisés, a lei escrita de Moisés não tenha chegado até ele, mas Deus escreveu no coração dele o princípio da lei de Moisés. Se ele tirar a vida de outra pessoa, ele está assassinando aquela pessoa. Essa revelação é abrangente, ela chega ao conhecimento de todos os homens e por isso todos os homens são indesculpáveis e serão julgados pela luz que tiveram. Como os judeus acabam tendo uma luz maior, uma revelação maior do que os pagãos, o juízo sobre os judeus é maior. E agora que nós já estamos há 2000 anos depois, e nós estamos debaixo da mesma condenação do que os judeus, porque nós temos toda a revelação escrita hoje, de Gênesis e Apocalipse. Então hoje não apenas judeus, mas todas as pessoas que têm acesso à revelação escrita, e não entregam sua vida a Jesus,
no dia do juízo final, haverão de receber um juízo muito mais severo do que o índio no meio da mata, que nunca ouviu falar de Jesus. Tem uma musiquinha assim, não tem? Há índiozinhos no meio da mata que nunca ouviram falar. Não tem, né? Pois é. Então, isso responde à questão do o que vai acontecer com os índios no meio da mata, que o evangelho não chegou até eles. Paulo está respondendo isso aqui. Paulo está dizendo que eles serão condenados pela luz que eles tiveram. Eles não ficaram sem conhecimento. Agora, o que foi que eles fizeram com conhecimento? Romanos 1:32. Eles acabaram rejeitando esse conhecimento para viver na prática do pecado. E eles serão julgados pela luz do conhecimento que eles tiveram. E nós que temos a revelação inspirada, teremos um julgamento mais severo, porque nós temos não somente a palavra de Deus inspirada, mas nós temos a revelação natural, Deus se revela pelas coisas criadas, e nós temos a revelação da consciência, onde Deus aplica princípios da lei no coração do homem. Então, todo mundo que está aqui hoje, se não se converter, vai sofrer no quinto dos infernos muito mais do que um índio. Porque nós temos a Bíblia, nós temos a lei do coração e nós temos a revelação natural. Deus se revelando pelas coisas criadas. E se mesmo assim a gente se endurecer e não querer nada com Deus, no dia do juízo final, o juízo de Deus será muito mais severo do que sobre aquele índio que não teve acesso à Bíblia. Espero que todos estejam conseguindo me entender até aqui. Então, sendo assim, todos os povos pagãos que viveram antes de Cristo e todos os índios e tribos onde não chegou a revelação escrita até os nossos dias, serão julgados de acordo com a luz que tiveram, a revelação natural e a lei da consciência. Permita-me aqui citar John Stott. John Stott diz o seguinte: não haverá dois pesos e duas medidas. A base do julgamento são as suas obras. A regra do julgamento é o seu conhecimento. Então, qual a base, de acordo com John Stott, qual a base do julgamento de Deus? As obras de cada um. E a regra desse julgamento? A luz do conhecimento que chegou a cada um. Quanto mais conhecimento você tiver de Deus sem se arrepender, maior será o seu sofrimento no inferno, no dia do juízo final. E quanto menos conhecimento, menor será o seu julgamento no inferno, mas você vai para o inferno também. Então, a melhor opção é a gente entregar a nossa vida a Jesus e nos livrar da ira vindoura, não é não? Graças a Deus que eu já fiz isso há muito tempo. A graça me alcançou, eu espero que alcance a sua vida, você que está endurecido até os dias de hoje. Permita-me também citar Hernandes, comentando sobre isso. Hernandes diz o seguinte: todos serão julgados segundo a luz do conhecimento que receberam. Isso aí você compara. Sabe que o pastor está ensinando certo? Ele está aqui, ó. Vou citar Hernandes Dias Lopes para vocês pensarem se eu estou explicando certo ou não. Olha o que Hernandes diz: todos serão julgados segundo a luz do conhecimento que receberam. Deus se revelou na criação do mundo e na consciência humana. Revelação natural e a revelação na consciência. Por isso, todo homem é indesculpável. Tanto o gentio que não tem lei, e aí ele está falando de Romanos 1:20, como o judeu que tem a lei. Romanos capítulo 2, versículo 3. Então, sobre o juízo imparcial, a primeira coisa que a gente aprendeu é que o julgamento divino será de acordo com a revelação que você recebeu. E todos nós estamos fritos aqui, tá bom? Todos nós, se você não se arrepender, você está frito. Você está frito. Porque você tem a revelação inspirada, você tem a revelação natural, Deus se revelando pela criação, um pôr do sol, uma árvore, uma flor e etc. E você tem a revelação que Deus coloca princípios da lei na sua consciência e no seu coração. Se você morrer sem Cristo, você vai ser daquelas criaturas que mais vai sofrer no quinto dos infernos. Porque a luz para você tem sido muito maior do que pessoas que não têm acesso à palavra de Deus. Então, lembre-se disso.
Se arrependa, porque se você morrer sem Cristo, você é um dos que mais vai sofrer no lago de fogo. Você não ganha nada se endurecendo contra Deus. A melhor coisa que você tem a fazer é ser receptivo à palavra, se converter a Jesus Cristo e pedir a Deus que faça de Jesus o seu Senhor e Salvador. Em segundo lugar, sobre o juízo imparcial de Deus, versículo 13, Paulo vai dizer que a religião formal não pode livrar o homem do julgamento. É uma tendência humana querer ser igual aos fariseus, querer se esconder dentro da religião, querer modificar os princípios da palavra de Deus para torná-los convenientes a nós mesmos. É uma tendência do nosso coração. Nós substituirmos a verdadeira conversão por uma vida religiosa hipócrita. E o apóstolo Paulo vai dizer sobre o juízo imparcial de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, não pense você, porque você é religioso, quando Deus vê você lá no dia do juízo, você não entregou a sua vida a Cristo, você viveu na prática do pecado, às escondidas, é claro, mas você foi uma pessoa dedicada à religião. Sabe aquela coisa que a pessoa diz com orgulho, diz assim, quando foi a sua conversão? E a pessoa diz com orgulho assim, olha o que é que foi perguntado. Quando foi que você se converteu, irmão? Aí a pessoa pensa e diz assim, não. Aí qual é a resposta? Eu nasci na igreja. Como assim nasceu na igreja? Não tinha hospital não no dia? Aí você foi, o parto foi dentro da igreja? Não, é porque desde pequenininho que eu estou dentro da igreja. Mas olha a pergunta que eu fiz. Quando foi a sua conversão? Aí a resposta da pessoa, ele está respondendo assim, não, eu sou um religioso desde a minha infância. Então, é uma tendência do nosso coração achar que no dia do juízo final, Deus vai olhar para nós, a gente não entregou a nossa vida a Jesus Cristo, mas a gente cresceu dentro da igreja, cometendo todo tipo de pecado às escondidas, mas vivendo na prática do pecado. Deus vai olhar e vai dizer assim, tá certo, ele não aceitou meu filho. Tá certo que ele cometia os pecados dele escondido, mas ele era um religioso. Desde pequeno que está dentro da igreja, participava dos cultos, se batizou, se tornou membro da igreja, assumiu até cargo na igreja. Então, aí Deus diz assim, não, como esse aqui é religioso, esse aqui vai para o céu, mesmo sem ter entregado a vida a meu filho. E Paulo está dizendo, nananina, não. A religião formal não pode livrar o homem do julgamento eterno. Deus não vai salvar ninguém por ser religioso. Ou nós acertamos a nossa vida com Deus do jeito que Ele planejou, que foi pelo seu Filho morrendo na cruz pelos nossos pecados. E quando a gente crê nele, a gente nasce de novo. Ou seremos religiosos queimando no fogo eterno. Eu sempre digo isso. Não se iluda. O que vai ter de batista no inferno não é brincadeira. O que vai ter de presbiteriano no inferno não é brincadeira. O que vai ter de assembleano no inferno não é brincadeira. O que vai ter de pastor batista, pastor presbiteriano, presbítero, assembleano no inferno, mas vai ter muita gente. Porque religião não salva. Não pense você, porque você abraçou o formalismo religioso, você vai ser salvo. E olha aqui, eu não estou aqui dizendo, não me interprete mal, eu não estou dizendo que a religião não presta, que a denominação não presta, não é isso que eu estou dizendo. Eu amo a denominação batista é uma bênção, por isso que eu sou pastor batista. Né? A igreja batista ela é uma igreja histórica, é uma igreja que tem fundamentos firmes, é uma igreja que tem pregado o evangelho com fidelidade durante muitos anos. A questão não é essa. A questão é eu achar que eu vou escapar do juízo divino porque eu sou batista. Aí não pode, porque o que me livra do julgamento final é Cristo. E quando Cristo entra na minha vida, Ele transforma a minha vida. E é em Cristo que a minha vida tem que estar ancorada para eu dizer assim, eu vou escapar do juízo.
mas é porque a minha vida está em Cristo. Se a igreja batista for destruída amanhã, no dia do juízo, eu escapo. Porque a minha salvação não depende da denominação batista. A minha salvação depende de Cristo somente. A minha vida está em Cristo. É isso que você tem que entender. E agora percebe como é isso que Paulo vai falar. Versículo 13, ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Ele está falando daquelas pessoas que eram ouvidores da lei, gostavam de ouvir a palavra de Deus, mas não tinham uma transformação na vida delas. Parte B do versículo. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí você pode dizer assim, poxa, será que Paulo está pregando aqui salvação pelas obras? Definitivamente não. Até porque Paulo aqui no versículo 13, perceba, ele não está falando de salvação. Qual é o tema principal aqui? É salvação? O tema principal é o quê? Não é possível que ninguém saiba. Julgamento, não é não? Então não tem como ele estar falando de salvação pelas obras, porque ele não está falando de salvação aqui. Ele está falando de julgamento. Capítulo 3 ele vai deixar bem claro, a gente vai chegar lá um dia, né? Que ninguém vai ser salvo pelas obras. Romanos capítulo 3. Então ele está falando aqui de julgamento. Paulo está dizendo que quem é um mero adepto da religião formal não escapará do juízo de Deus. Paulo está dizendo que são os praticantes da palavra de Deus e não os ouvintes que escaparão do juízo eterno. O que Paulo está dizendo aqui, na minha opinião, é que só vai ser salvo quem genuinamente foi transformado pela palavra. E a gente é transformado pela palavra quando a gente conhece Cristo como nosso Salvador pessoal por meio do Evangelho. O problema aqui é que os judeus eles se tornaram arrogantes por terem recebido os oráculos de Deus. E eles enxergavam na religião judaica uma garantia de salvação. E Paulo está corrigindo isso. A religião não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação para o homem se chama Jesus Cristo. Somente Ele. E nada mais do que Jesus. Paulo está dizendo que somente os que são praticantes da lei escaparão do juízo eterno. Sabemos que o homem não consegue obedecer de forma perfeita a todos os mandamentos. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. A nossa justificação, ela não se dá pela obediência a Deus, pela obediência à lei, perdão, deixe-me repetir. A nossa justificação não se deu por conta da nossa obediência à lei. Nossa justificação se deu pela obediência perfeita de Jesus Cristo em nosso lugar. Quem nos justifica para termos a vida eterna é Cristo e não nós mesmos. Então, somente aqueles que estão em Cristo é que podem obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por quê? Porque Cristo obedeceu em nosso lugar e nós estamos escondidos nele. Então, entenda de uma vez por todas, ser cristão é mais do que pertencer a uma religião formal. Ser cristão é estar em Cristo, e Cristo está em nós. Ser cristão é estar em Cristo, e Cristo está em você. Ser cristão é apropriar-se pela fé do pão da vida. É beber o cálice da salvação. É nascer de novo para entrar no reino de Deus. Isso é ser cristão. Não pense você que por pertencer a uma religião formal, lá no dia do juízo, Deus vai pegar a pessoa que não participou de religião nenhuma, o forrozeiro. Ah, esse aqui é o forrozeiro. Esse aqui eu vou condenar com gosto. Nunca andou em igreja, vivia nos forró. Aí pro inferno, maldito. Aí está aqui o religioso, batista religioso, nasceu dentro da igreja, cantando louvor na igreja, aleluia, não sei o quê. Ah, não, esse aqui eu vou viver no pecado, mas é da igreja batista, esse aqui eu vou salvar. Não vai ser assim. Não vai ser assim, querido. O batista que não entregou verdadeiramente a vida a Jesus vai para o inferno. Qualquer pessoa religiosa que não verdadeiramente nascer de novo em Cristo Jesus será
condenada. Não confie a sua salvação em religião. Religião não salva ninguém. Só quem pode salvar é Jesus Cristo. Somente nele nós encontramos a salvação. Então não pense você que por frequentar a igreja, você está livre do juízo vindouro. Porque para se livrar da condenação, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Em terceiro lugar, sobre o juízo imparcial de Deus, versículo 14 e 15, o homem será julgado pela lei da consciência. Versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então a lei aqui a gente já viu que é a lei de Moisés. Então Paulo está dizendo, eles que não têm a lei de Moisés procedem por natureza de conformidade com a lei. Ou seja, eles sabem que se eles tirar a vida de alguém é errado. Então como é que é isso se eles não têm a lei escrita? Paulo está dizendo, Deus colocou os princípios da lei mosaica no coração deles. É essa a questão aqui, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo. Então, como é que uma pessoa que não tem os 10 mandamentos, por exemplo, como é que ele sabe se ele for tirar a vida de outra pessoa, ele sabe que isso é errado? Porque Deus colocou o princípio da lei no coração dele. E a consciência age como um tribunal na vida do homem, acusando e defendendo, de acordo com o que ele vai fazer ou vai deixar de fazer. Então Paulo aqui está voltando a falar dos gentios, ou seja, os não-judeus, e que embora os pagãos não tenham a lei escrita de Deus, Deus colocou a norma da lei em seus corações. E que mesmo não tendo a lei escrita, Deus colocou princípios da lei dentro do coração de todos os homens, e isso faz com que todos os homens tenham a capacidade de discernir o certo do errado, o errado do certo. É verdade que o pecado obscureceu a consciência do homem, mas não anulou a lei moral do coração do pecador. Então a lei moral de Deus já é um tribunal na mente do homem, ora acusando e ora defendendo. Então, tudo que Paulo está falando é explicando novamente que cada um vai ser julgado pela luz que recebeu e que todos os homens têm essa lei da consciência, onde Deus tem colocado na tábua do coração do homem princípios da lei de Moisés. Mesmo não tendo a lei escrita, Deus escreveu princípios da lei no coração de todos os homens. Então, quando você vai pegar uma coisa do outro, mesmo que você não tenha a lei escrita, mas dá aquela acusação lá na sua consciência. Você está roubando o seu próximo. Então, de onde vem isso? É Deus que colocou o princípio da lei no coração. Eu peço licença novamente para citar o outro comentarista, que ele vai dizer, explicando esse versículo, o seguinte: embora todos os homens sejam pecadores e estejam em estado de depravação total, nem todos se reduziram a um estado aviltante de decadência moral. Nem todos são bandidos, vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Há muitas pessoas que honram os pais, e aqui ele está falando mesmo sem ser crente, tá bom? Há muitas pessoas que honram os pais, são fiéis ao cônjuge, são bondosos com os filhos, têm um coração voltado para os pobres, promovem a honestidade no governo, revelam coragem na luta contra o crime, são honestas em seus negócios e comprometidas com os castiçais valores morais. E ele fala, como explicar o fato de que, embora muitas dessas pessoas não tenham a lei, agem como se a conhecessem? É que essas pessoas servem de lei para si mesmo, pois quando Deus as criou, as fez pessoas morais e autoconscientes, de tal forma que elas demonstram por seu comportamento que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. E ele está dizendo para ler Romanos 2, versículo 15. Então, tem essa lei
Ninguém vai escapar do juízo, e o juízo de Deus é imparcial. Por isso, meus irmãos, porque todos têm acesso ao conhecimento de Deus. Inclusive o gentio, inclusive uma pessoa que não tem contato com a Bíblia, mesmo assim ela vai ser julgada pela luz que ela recebeu, porque Deus colocou princípios da lei escrito na tábua do coração dele. E se ele pecar, ele pecou indo contra o tribunal da sua consciência. O tribunal da consciência dizendo, não faça isso porque é errado. Porque Deus colocou o princípio, por exemplo, não matarás no coração dele. E mesmo assim ele faz. E ele será julgado pela obra pecaminosa que ele cometeu. Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. Todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque temos acesso à revelação de Deus. Então a consciência aqui é como um alarme que dispara dentro do coração toda vez que transgredimos a palavra de Deus. É inerente ao coração do homem ter uma noção de certo e de errado, de bem e de mal, porque Deus colocou isso no coração dele. É a revelação natural, a revelação moral na consciência e a palavra de Deus escrita serão usadas por Deus para julgar pecadores. É isso que Paulo está dizendo aqui. E em quarto e último lugar, meus irmãos, sobre o juízo imparcial de Deus, Paulo vai dizer no versículo 16 que o julgamento de Deus abrange os segredos do coração do homem. Isso aqui é muito interessante, porque imagina só quantas pessoas não escaparam de serem julgados pelos tribunais humanos, porque os tribunais humanos não têm acesso aos segredos do coração. Imagine quantas pessoas cometeram crimes e abafaram esses crimes e nunca foram descobertos. Porém, Paulo está dizendo que no dia do juízo final, esses crimes que não foram pegos pelos tribunais humanos serão condenados no tribunal do Senhor. Deus vai tirar a tampa do fosso do coração humano e toda a podridão vai sair de lá de dentro. E Deus vai pedir contas de todos os pecados mais ocultos, dos segredos mais guardados no nosso coração. Deus vai abrir e vai trazer à luz e vai condenar e vai julgar pecado por pecado. Sabe aqueles pecados escondidos que você pratica e que ninguém sabe que você tem praticado? Sabe aquilo que você faz às ocultas e você consegue enganar o seu marido, consegue enganar a sua esposa, consegue enganar o seu pastor, consegue enganar os seus pais? Esses pecados estão sendo computados pelo Senhor. Em um dia Deus vai revelar os segredos dos corações e condenará os homens. Aquilo que nenhum tribunal humano tem o poder de julgar, Deus vai julgar, porque Deus é onisciente e Ele conhece os segredos do nosso coração. Ou seja, não tem como escapar do juízo divino. E é interessante que ele fala aqui que Deus ele já marcou o dia do julgamento. Ele fala no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo. Então tem o dia. No dia. O dia do julgamento já está marcado. E todos haverão de comparecer. E ele fala quem é que vai ser o juiz. Ele fala no dia em que Deus... Olha quem é que vai julgar. Quem vai julgar? Por meio de Cristo Jesus. Quem vai julgar é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus chama isso de o dia da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. O próprio Cristo, ele vai ser o juiz para condenar homens e mulheres pelos seus pecados e os seus segredos mais ocultos. Ele vai julgar, Cristo vai julgar os segredos dos homens. E qual é a referência para julgar o segredo dos homens? Paulo diz, a referência é o meu evangelho, ou seja, é a Bíblia. Cristo vai usar a Bíblia como referência
para condenar todos os homens, inclusive aqueles homens que conseguem pecar de uma forma tão extraordinária que pecam às escondidas. Ele diz assim: eu estou muito bem, meu pastor não sabe, minha mulher não sabe, meus filhos não sabem, eu sou um especialista em pecado, não tem quem me pegue. Que surpresa será? Tem pecado que a gente peca e se esquece, né? A gente peca e se esquece aí. Se de repente alguém disser: olha, você fez aquilo, toma um susto, eu nem me lembrava. Por Deus, Ele não está se esquecendo. Aqueles pecados que você comete e se esqueceu, quando chegar no dia do juízo, diz: olha aqui seu pecado aqui. Aí Ele abre o fosso do seu coração, toda a podridão sai e diz: foi mesmo, eu nem me lembrava mais. Mas Deus vai dizer: mas eu me lembro e eu estou tratando. Você vai ter que dar conta desse pecado aqui que você fez às escondidas. Você vai acertar contas de cada obra pecaminosa que você cometeu contra mim. Então, irmãos, Paulo está falando tão detalhadamente do juízo divino para dizer o seguinte: corram para Jesus. Porque se nós não corrermos para Cristo, somente Cristo pode nos salvar, não tem como escaparmos de tão grande julgamento. Conhecimento de Deus pela revelação natural, o conhecimento de Deus pela própria palavra, inspirada pelo Espírito Santo, o conhecimento de Deus na lei do coração, os segredos ocultos no nosso coração, Deus vai trazer tudo à luz e vai dizer: você vai ser condenado de acordo com cada obra pecaminosa que você fez. Cada transgressão que você cometeu, cada rebelião que você fez contra mim, cada princípio bíblico que você quebrou por viver em rebelião aberta contra mim, eu vou te julgar. E a quem poderemos recorrer nesse dia, irmãos? Se Ele é o juiz todo-poderoso, se Ele é o juiz de toda a terra, se Ele é o Senhor dos senhores, se Ele é o Rei dos reis, a quem poderemos nos apegar na hora do julgamento? Será um tempo em que não haverá misericórdia. Eu quero concluir dizendo o seguinte, apelando ao seu coração: o tempo da misericórdia de Deus é agora. O tempo da graça é agora. E você tem brincado com Deus, e você tem rejeitado a Deus, e você tem vivido na prática do pecado, achando que o julgamento não é algo sério. A palavra de Deus diz que o julgamento é algo muito sério, e esse julgamento vai chegar. E se você comparecer diante do trono do julgamento de Deus sem Cristo, quem poderá te socorrer? Paulo ele vai dizer em Romanos, a gente vai chegar lá também um dia. Um dia a gente chega lá também. Se Deus é por nós, quem sabe? Se Deus é por nós, e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Pense nisso. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos revelar em detalhes o juízo do Senhor sobre todos os homens. O Senhor tem nos colocado na parede. O Senhor tem dito para nós: não há escapatória para nós. Se nós decidirmos viver na prática do pecado, teremos que te enfrentar no juízo final. Iremos pagar por cada ato de injustiça praticado. A única maneira de não comparecermos nesse juízo severo do Senhor, justo, imparcial, é se nós nos humilharmos aos teus pés e aceitarmos o teu presente que o Senhor está nos dando, o teu Filho, que morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Se permanecermos endurecidos e rejeitarmos a Cristo, o juízo será severo contra nós. Ó Deus, muito obrigado porque a tua graça já me alcançou. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Senhor ter me salvado para ser teu filho, para gozar da comunhão no céu, comunhão eterna no céu e escapar do juízo. Muito obrigado. Eu rogo, Senhor, pelos endurecidos que estão aqui hoje à noite. Eu rogo por aqueles que estão de coração endurecido porque amam o pecado. Que o Senhor venha salvar esta alma. Que o Senhor venha quebrantar esse coração. Eu rogo pelos religiosos formais que têm se apegado à religião, pensando que serão salvos e estão vivendo um engano. Eu rogo por eles, abra
os olhos, abra o entendimento espiritual para que eles enxerguem em Cristo a salvação e não na religião. Ó Deus, eu rogo pelos convertidos, nós os convertidos, possamos ser gratos por já sermos comprados por alto preço, o sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nos salvar em Cristo, nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.